Isso é uma pergunta que acontece muito aqui no consultório. As pessoas sempre têm dúvida, Luzia, será que eu estou triste ou estou com depressão? Que muitos chegam aqui com o diagnóstico de depressão, mas fica na dúvida. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre o que é a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção que todos nós sentimos, como a alegria, a raiva, o medo, a frustração. A tristeza, quando a pessoa ela está triste, eu pergunto para ela, por que você está triste? Ela sabe dizer o motivo da tristeza. Ela tem a causa muito clara. Então, estou triste porque passei por um divórcio, estou triste porque perdi um ente querido, um desemprego, dificuldade financeira, briga com alguém. Então, é muito claro para mim o porquê de estar triste. E a tristeza por si só, ela não me impede de fazer as tarefas do dia a dia. Então, eu consigo sair trabalhar, me alimento bem, converso com as pessoas, eu simplesmente estou triste. A tristeza também, ela dura por alguns dias. Dependendo se for, né, o que causa ela ainda estiver acontecendo, ela pode durar por um tempo maior. Mas ela tem, vamos dizer assim, questão de semanas ela finaliza. Já a depressão, ela não é uma emoção. A depressão, ela é uma doença e precisamos entender isso. Então, a depressão, o que causa a depressão? Nós podemos falar que a depressão, ela é multifatorial. Ela tem causas genéticas, ela tem causas ambientais, causas biológicas, aqui como exemplo, variação hormonal. E tem também, como já comprovado cientificamente, uma alteração química do cérebro. Então, ela é uma doença. E o que acontece na depressão? A depressão, ela tem uma baixa do humor na pessoa. Muita gente confunde baixa de humor uma pessoa triste, não é nesse sentido. A baixa de humor é uma baixa de energia mental, de energia física. A pessoa, ela perde o interesse, ela perde a vontade de fazer coisas que antes ela gostava. Ela perde a sensação de credibilidade nela mesma, porque ela não entende o que está acontecendo. Há mudanças de pensamento, então fica um pensamento com viés negativo. O meu pensamento fica lento, a minha fala fica lenta, o meu raciocínio é lento. Então, pessoas que convivem com alguém com depressão, uma das queixas é essa. Eu pergunto algo, né, para a pessoa demora para responder. Né? Ela está lenta. E fisicamente também tem problema. Em que sentido? Os meus movimentos ficam mais lentos e as dores, elas ficam mais, como que a gente poderia dizer, intensas. A minha percepção à dor se torna intensa. Então, eu começo a ter muitas dores. Cabeça, coluna, nas articulações, dores nas pernas. Então, fica uma pessoa que reclama, né? De novo eu tô com dor, de novo eu não tô bem. Fora isso também há uma diminuição, que a gente fala, da libido. E muitas pessoas vão procurar auxílio médico quando chega nessa questão, né? Nossa, eu não sinto mais prazer, não tenho mais vontade, né, por sexo. E aí eu vou procurar ajuda. E é a depressão. Outra questão também, que é muito comum acontecer já no início, são mudanças nos padrões, né, de apetite. Então, a pessoa começa a comer demais ou come de menos. E você vai perceber uma mudança muito grande, tanto para ganho quanto, né, perda de peso. Outra questão também é o padrão do sono. Muitas pessoas relatam que dormem demais. Eu não tenho vontade de fazer nada, então eu vou dormir. E outras não, relatam insônia. Então, depende de cada pessoa, né? Nem todas vão sentir todos esses sintomas. Então, já dá para perceber aí a diferença, né? Entre o que é tristeza e o que é a depressão. Olha, a família é muito importante nesse momento. Muitas pessoas falam paciência, mas é difícil você simplesmente falar tenha paciência se eu não entendo o que está acontecendo. Então, eu oriento sempre o seguinte, que os familiares e a própria pessoa que está passando pela depressão, que ela procure se informar por sites de confiança ou até, né, perguntar para profissionais da área da saúde mental. O que é a depressão, o que ela causa, quais são os sintomas, o que eu posso esperar, né, como sintoma da depressão,
nessa pessoa, né? Com essa pessoa que eu convivo, o que eu posso esperar, né? Quando eu sei mais ou menos o que é a depressão, eu aceito que ela é uma doença, sei mais ou menos como é um tratamento, sei o que esperar, aí sim fica mais fácil dizer tenha paciência, porque eu já sei mais ou menos como lidar com isso. Então, como é que um familiar pode ajudar alguém na depressão? Primeira coisa, se informar, ter paciência e perceber o modo com que fala com a pessoa com depressão. Eu sempre digo, há maneiras de dizer a mesma coisa. Então, o que acontece normalmente? As pessoas que vêm com depressão aqui, uma das queixas é, né, o pessoal da minha família não tem mais paciência comigo. Então, você percebe que é diferente se eu chegar e falar, viu, né, para a pessoa que está deprimida, levanta dessa cadeira, vá tomar um sol, faça alguma coisa, vá mexer no jardim, vá na padaria, você só fica parado. É diferente eu dizer isso do seguinte, viu, tá um sol gostoso lá fora, vamos dar uma volta comigo, você não poderia ir comigo até a padaria, né? Vamos assistir um filme juntos. Você percebe, é diferente. Quando eu faço naquele primeiro tom de cobrança, a pessoa que está com depressão, ela se sente pior, porque ela pensa, mas é tão simples assim, eu levantar daqui e tomar um sol. Lembre o que a gente já falou, a depressão ela tem uma baixa de humor, eu tenho uma baixa de interesse e de vontade, eu não consigo sair e tomar sol, não é simples assim para mim. Então, quando alguém vem e fala desse modo, levante, vá tomar um sol, é tão, né, soa tão simples, a pessoa pensa, poxa, se até para fazer isso eu não estou conseguindo, acabou para mim, né? Como é que eu vou melhorar? Nem eu sei o que está acontecendo comigo. Então, piora o quadro. Então, procurar se informar, ter paciência, o jeito com que fala com a pessoa, incentivá-la a procurar ajuda, tratamento, acompanhá-la no tratamento no início. Então, vai para consulta médica, acompanha ela. Vai para sessões de psicoterapia, acompanha as primeiras sessões, né? Vou levá-lo, vou estar junto com você, você não está sozinho. Outra questão importante é saber escutar. Infelizmente, a gente não sabe escutar o outro, a gente sempre está ouvindo o outro e já pensando na resposta que vai dar. No caso de alguém com depressão, é importante com que eu escute, mas uma escuta sem julgamento. Por quê? Ele vai ter o viés negativo, ele vai estar no momento de pessimismo, de se sentir inútil, culpado, ele vai se criticar. Então, se eu ficar julgando, eu não vou estar ajudando. Daqui a pouco ele não fala mais nada sobre isso comigo. Então, eu escuto sem julgamento e o importante ali é ele sentir que ele está tendo suporte, que tem alguém do lado dele, que está com ele. Isso é muito importante. E essa questão de procurar ajuda e se informar sobre a depressão e entender que ela é uma doença e tem tratamento, faz toda a diferença. Tanto para a família quanto para o ente, né, querido que está com a depressão. Se eu entendo que é uma doença e tem tratamento, é mais fácil para mim do que ficar tentando, o que acontece muito ainda hoje em dia, desculpas que não cabem, como você está preguiçoso, você é egoísta, você não quer mais participar, né, dos eventos da família, você não gosta de mim porque não quer mais ficar comigo. Tudo isso vai piorar. Quando eu tenho informação é diferente. A atividade física, ela é ótima para quem tem transtorno psicológico, no caso da depressão. Quando a gente, né, movimenta o corpo, o nosso cérebro, ele gera endorfina. O que é endorfina? Ela é um hormônio conhecido como um antidepressivo natural do nosso corpo. Então, como que é essa atividade física? Eu tenho que sair, caminhar 1 hora, 3 vezes por semana? Eu tenho que correr? Não. Eu sempre oriento a atividade física, no caso, para auxiliar no caso da depressão, é uma atividade física em que eu saio de casa. Eu posso caminhar 1 quarteirão, 2 quarteirões, a partir do momento que eu sinto, né, que a tensão física diminui, eu começo a sentir um bem-estar, já posso voltar para casa. Nossa, mas deu 15 minutos, 20 minutos, é isso, tá ótimo, volta para casa. Eu gosto de dizer o seguinte, no início da depressão, a pessoa não vai ter vontade de praticar atividade física e também não vai conseguir sair de casa para praticar atividade física.
Então, não vamos cobrar nesse momento. Qual é, né, o protocolo que a gente segue, que eu sigo aqui? Né, vamos esperar a intensidade desses sintomas diminuir. Eu ainda não vou ter vontade, mas já vou estar conseguindo sair de casa. Então, eu consigo sair de casa, faço essa caminhada ao ar livre, percebo o bem-estar e volto para casa. Em um outro momento, eu vou perceber que essa caminhada é gostosa, aí já começo a sentir prazer na caminhada. Isso que é bacana. Então, além de eu querer caminhar, eu posso começar a aumentar, inclusive, né, em vez de 1 quarteirão, 2 quarteirões, daqui a pouco eu tô andando, até brinco, vai andar o bairro inteiro, aí depois volta com dor nas juntas, né? Então, eu tenho que ter esse entendimento, esse conhecimento. E quando, de novo, eu sempre bato na mesma tecla, quando eu entendo o que é a depressão, eu sei lá, né? Eu não tenho vontade de caminhar, mas eu já consigo sair de casa e eu sei que caminhar vai fazer bem, vai acelerar o meu tratamento para a depressão. Então, a base de tudo que eu falo hoje em dia, e que é muito importante, é a gente saber, conhecer o que é a depressão para saber lidar melhor, né? Saber lidar melhor com ela. No meu trabalho, eu percebo que o trabalho com a família hoje, aqui na terapia, ela é fundamental para ajudar a pessoa que está com depressão. Então, eu sempre digo o seguinte, quando vem um paciente com depressão, é importante que um familiar, se puder 1 ou até 2, acompanhá-lo. E em algumas sessões, até conversar, né? Pedir licença, né? Conversar com o psicólogo para dizer como é que está esse paciente, né? Como é que está ele em casa. Está melhorando? Está piorando? Porque a depressão, eu sempre digo assim, eu posso atender 10 pessoas com depressão, só que cada uma tem uma história de vida. Cada uma tem, como a gente fala, o gatilho para ter causado a depressão. Porque a depressão, né, como eu disse, tem diversas causas. Um estresse pós-traumático, uma baixa autoestima, dificuldade financeira, dificuldade conjugal, dependência. Tem pessoas que, né, que são dependentes emocionalmente das outras. Né, com o tempo isso pode gerar depressão, doenças crônicas, dores crônicas. Então, na terapia, nós vamos identificando os gatilhos, vamos dizer assim, o que causou essa depressão, e assim poder acelerar no tratamento.